Olá, tudo bem com vocês? Eu vou contar uma coisa aqui que se você já me segue no Instagram ou se você assistiu meu vídeo de 22 fatos sobre mim, você já sabe, mas eu aprendi inglês em casa apenas com Netflix. E eu vou te contar como foi isso, como que foi esse processo, vou te dar algumas dicas e vou dizer o que aconteceu comigo. Só porque eu queria deixar um recado, uma coisa que me veio aqui, que eu acho que pode ajudar você, que eu acho que pode tocar o seu coraçãozinho e fazer a diferença. Vou falar uma frase que eu quero que vocês reflitam sobre. Não deixe o inglês ficar entre você e o seu sonho. Eu quase deixei o inglês me impedir de realizar meu sonho e o do meu marido, consequentemente. Não é impossível, é difícil, é complicado, você tem que querer, mas como tudo na vida, quem quer faz. Faça isso por você, se dê essa chance, se dê 3.000 chances. Fique perto de pessoas que te apoiem nisso, isso foi muito importante para eu aprender. O Gui nunca desistiu de mim. Ele sem o apoio, sem eu ter esse desejo enorme dentro de mim de realizar o meu sonho, que era estudar fora, morar fora, eu não teria conseguido. Pega o seu objetivo, você quer aprender inglês, o porquê que você quer, se agarra nisso nas horas que você estiver pensando em desistir. Use o seu objetivo e o seu foco de apoio e vai. Vai que você consegue. Eu moro no Canadá já tem 2 anos, eu vim pra cá fazer faculdade. E pra vir pra cá, eu precisei fazer um teste de proficiência de inglês. O que esse teste prova? Dependendo das suas notas, prova qual é a sua habilidade de ler, escutar, escrever e falar em determinada língua. O teste que eu fiz foi o TOEFL. Não foi fácil pra mim, não. Não quero te traumatizar, mas é porque eu sou uma pessoa que fica nervosa com prova. Então, não me usem como métrica, mas não é um teste fácil. E como que eu fiz esse teste se eu nunca estudei inglês? Muita gente fica tipo, como assim você nunca estudou inglês? Gente, eu nunca estudei inglês. E eu vou contar pra vocês por que eu falo que eu nunca estudei inglês. Sabe aquelas pessoas que têm um método convencional de aprender, que ela precisa ir num determinado lugar, uma sala de aula, sentar, abrir o caderninho, ter um professor explicando, e daí você pega o livro, daí você faz atividade, o método tradicional, convencional, que é como a gente aprende nas escolas? Esse método nunca foi o melhor método pra mim. A minha mãe teve muitos problemas quando eu era criança, tadinha, ela era sempre chamada na diretoria, porque eu não aprendia no ritmo das outras pessoas, eu aprendia no meu ritmo, na minha hora, do meu jeito. E eu não fazia como o professor explicava, eu fazia, a resposta estava certa, mas eu chegava lá de outra forma. E eu acho que isso se deve à forma com que o meu cérebro aprende as coisas. Dito isso, pode ser que o que eu vou falar aqui não sirva pra você aprender da mesma forma que eu, porque você pode ter outra maneira de aprendizado, mas com certeza vai agregar durante o seu aprendizado, porque vai te ajudar a ter uma imersão na língua que você quer aprender, seja ela inglês, espanhol, whatever. Vamos lá. Eu passei por um período da minha vida em que eu não estava estudando faculdade, eu não estava fazendo nada, eu estava só em casa, e durante esse período eu fiquei assistindo Netflix todos os dias, mas assim, todos os dias, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E eu nunca, desde sempre, desde pequena, eu nunca gostei de filme dublado. Eu tenho pavor daquelas vozes. Se você gosta, tudo bem, bom pra você, mas eu não consigo. Durante esse período que eu fiquei em casa, assistindo muito Netflix, eu tive uma imersão, mesmo que no Brasil, mesmo que na minha casa, no idioma do inglês. Por quê? Porque eu não interagia com muitas pessoas durante o dia, eu estava na minha casa era eu e minha mãe, então eu interagia apenas com minha mãe, e eu ficava escutando o tempo todo, tudo em inglês. Então, se eu estava no banho, eu colocava uma música em inglês. Se eu estava fazendo qualquer outra coisa, lavando uma louça, se eu estivesse fazendo minha comida, eu deixava o notebook lá aberto, rodando o seriado em inglês. Então, o tempo todo eu estava escutando em inglês, mesmo que eu não entendesse nada. Eis que um dia eu estava no shopping com a minha mãe, eu nunca vou me esquecer, eu estava na C&A, e tocou uma música, e a música era em inglês, e eu estava entendendo tudo o que a letra falava. Eu olhei pra minha mãe e eu falei, mãe, peraí, eu entendi tudo que essa música tá falando, mãe? Eu fiquei chocada, porque eu não estava, quando eu fiz isso, eu não estava tentando aprender inglês. E a minha mãe falou, filha, nossa, que bom, né? Você tá estudando? E eu fiquei tipo, não. Mas aí eu fui entender o porquê que o inglês estava tão claro na minha cabeça. Mesmo que eu não soubesse formar uma frase, mesmo que eu não soubesse a regra gramatical, o inglês estava ali. Aí eu fui entender que era porque eu me enfiei de uma forma absurda nos meus seriados, nos meus filmes, nas minhas músicas, que o inglês entrou com tudo no meu cérebro. E agora eu precisava moldar, esculpir esse inglês. Depois desse episódio, eu entendi o que estava acontecendo com o meu cérebro e comecei a ir atrás disso. Aos pouquinhos, eu mudei a legenda do português pra legenda em inglês, pra poder associar o que eu ouvia
com a palavra, porque muitas vezes eu sabia a palavra, eu sabia o que a palavra queria dizer, mas eu não sabia nem escrever a palavra. Então, assim, era uma coisa confusa. Eu tinha o inglês ali, o começo, a sementinha, mas eu não sabia como fazer, o que fazer e nem explicar o que estava acontecendo com o meu cérebro e o idioma que estava entrando ali. Até que eu falei, eu tenho inglês agora e eu acho que eu consigo falar frases. E eu fui tentando. Eu mesma, com um seriado repetido, repeti a frase junto com um personagem. Por exemplo, a Rachel, lá do Friends, tava falando alguma coisa e eu sabia exatamente a frase e aparecia na legenda, eu repetia junto. E fui treinando. E fui fazendo isso e a música. Cantava junto. Pegava lá a letra, dava play e ficava até eu conseguir cantar a música certinho. E isso ajudou muito a esculpir aquele inglês que eu tinha e também na pronúncia. Esse inglês foi suficiente pra eu poder colocar no meu currículo que eu tinha inglês básico para intermediário. E com isso eu conseguia trocar e-mails tranquilamente com fornecedores no meu trabalho. Eu conseguia atender telefone. Não tô dizendo que eu falava extremamente bem, porque a minha gramática era terrível. Eu não sabia as regras gramaticais de tá, se eu quiser falar no passado, eu tenho que mudar alguma coisa. Se quiser falar no futuro, o verbo irregular, eu não sabia nada disso. Nada. Eu apenas tinha o vocabulário. Então, eu me virava com o meu inglês. Mas chegou um momento em que eu e o meu marido, eu e o Gui, a gente decidiu, vamos pro Canadá. E fomos ver os requisitos. Pra estudar, precisa do teste de proficiência. E foi aí que a minha vida fez um... Agora vai o racha, minha querida, vai ter que estudar inglês, sim. Tentei ir pelo método convencional de ir numa escola, aprender inglês. Não deu certo, isso é assunto para um outro vídeo, porque... Gente, essa história é pesada, quase fez eu desistir de vir pro Canadá. Mas eu não vou focar nela agora, que senão esse vídeo vai ter 1 hora. Enfim, foca aqui no fato que eu tentei ir pelo método convencional, não deu certo. Eu e o Gui quase desistimos de vir pro Canadá, até que o Gui falou: e se a gente ir atrás de um professor particular? Você explica como você aprendeu inglês e ele vai se adaptando e tentando explicar pra você o que falta. Porque o que acontecia? O meu inglês, ele tinha muitas lacunas. Eu sabia um verbo extremamente foda, eu conseguia formar uma frase top, porque eu ouvia ela no seriado, mas eu não conseguia falar uma frase de gramática básica se eu não tivesse conhecimento daquela frase, entendeu? Se o meu cérebro não tivesse absorvido de algum momento do seriado. Era basicamente isso. E, enfim, eu precisava disso tudo, assim como aprender a técnica pra fazer a prova. E eis que Deus me mandou um anjinho, uma professora particular maravilhosa. Ela tem uma didática, assim, inacreditável. Sabe uma pessoa que nasceu pra ensinar, que tem o dom? Que tem a empatia necessária pra ensinar? Ela teve empatia com a minha história, quando eu contei o porquê que eu queria, como que eu aprendi inglês. E ela se dispôs a me ajudar, ela topou o desafio, ensinar alguém que nunca tinha aprendido inglês, que tinha umas lacunas aleatórias, que ela não sabia e que nem eu sabia. Enfim, ela fez vários testes comigo, identificou o que faltava e o que eu tinha. Ela pegou e falou: ó, da minha parte vai ser isso, mas eu preciso que você pratique todos os dias. Eu vou te dar um monte de tarefa, então a gente aula com ela uma vez na semana, todo sábado. E durante a semana era eu por minha conta, correndo atrás de fazer as tarefas que ela me dava. E foram tarefas, assim, de gramática muito básica, verbo to be. Gente, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, eu não sabia o verbo to be. Por quê? Porque eu não sabia a gramática. Eu não sabia a gramática real. Só pra focar aqui o tamanho do desafio que ela topou. E daí ela passou todos os materiais e eu corri atrás. E, gente, quando eu falo que era muita tarefa, era tipo assim, um bolo assim que eu imprimia por semana pra treinar, porque ela sabia que eu tinha um prazo, eu tinha uma data pra fazer a prova, então eu tinha que saber tudo isso até lá. Tinha dias que eu ia lá e eu passava quase 30 minutos da aula só chorando e desabafando com ela, achando que eu não ia conseguir. E parte do trabalho dela, além de me ensinar inglês, foi ser minha psicóloga. E ela foi maravilhosa. E, enfim, muita gratidão por essa pessoa. Foi ela que me ajudou a esculpir e finalizar o meu inglês, a ponto de eu fazer a prova e tirar a nota necessária pra vir fazer faculdade aqui no Canadá. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso é que, ao invés de você pagar uma escola por anos, que são não sei quantos livros, eu fiz de uma maneira extremamente diferente, fora do convencional, e funcionou. Então, as dicas que eu tenho pra dar, finalmente vou dar as dicas. Agora que eu contei toda essa história, eu vou dar as dicas. Entre de cabeça no idioma. Então, se você quer aprender espanhol, se você quer aprender inglês, quer aprender qualquer ou que seja a língua, faça com que o seu cérebro escute isso o tempo inteiro. O máximo de tempo possível, escute e introduza esse idioma na sua vida.
Por quê? Ninguém ensinou um bebê a falar. Ele aprendeu a falar porque ele estava introduzido naquele meio. Ele ouvia todo mundo falar, ele ouvia todo mundo formar frases, todo mundo apontar para as coisas e conversar, e ele foi aprendendo. A criança vai aprendendo o contexto da conversa pelo que ela escuta, e ela vai repetindo, e assim vai indo. Então, esse é o método básico, não é o método convencional de aprender uma segunda língua, mas é o método básico de se aprender uma língua. Eu faço uma analogia que eu aprendi inglês como um bebê aprende a falar. E depois eu fui pra escola pra aprender a regra, porque a criança se comunica, mas a criança não sabe o que ela não tem, ela não conjuga o verbo, ela não entende, ela falta muitas lacunas. E daí ela vai pra escola e aprende a preencher essas lacunas. Foi exatamente isso. Nossa, melhor analogia. Eu me coloquei de cabeça no inglês, percebi que eu tava entendendo, e em determinado momento eu tava entendendo, e daí eu comecei a ir atrás, e quando eu decidi vir embora pro Canadá, eu sabia que eu precisava disso, então me esforcei. É possível você aprender inglês de casa, porque antes de eu ter essa professora, antes de eu fazer o TOEFL, eu já tinha o inglês suficiente pra trabalhar no Brasil. Eu não tinha inglês fluente, eu diria que o meu inglês era básico, meio que intermediário, mas ao mesmo tempo, não sei, era confuso, não tinha um nível. E eu acho que era por isso que depois de determinado tempo, eu não conseguia mais me encaixar numa escola de inglês, porque eles te nivelam. E ninguém conseguia me nivelar, porque tinha coisa que eu não sabia do básico e tinha coisa que eu sabia que era do avançado. Então, não tinha como. E só uma observação. Quando eu falo que eu nunca estudei inglês, é um pouco verdade e um pouco mentira. Eu vou contar o porquê que é um pouco mentira. Quando eu era criança, minha mãe me colocou numa escola de inglês. Eu detestei, porque era pra criança. Eles explicavam com muita brincadeira, então era mais uma recreação do que o inglês. Não me adaptei e larguei o inglês, larguei os bets e não fiz mais nada. Depois eu entrei na faculdade e eu senti a necessidade do inglês. E o que aconteceu? Eu não tinha inglês muito avançado, mas eu estava na faculdade, eu tinha 16 anos. E eu queria aprender inglês business, um inglês profissional. E me colocaram, por causa da minha idade, 16 anos, numa aula com adolescentes que estavam ali aprendendo inglês pra ir pra Disney. Eles não tinham plano, entendeu? Eles eram apenas adolescentes. E por causa da minha idade, eu fui colocada nessa sala e também não deu certo. Então eu abandonei inglês 2 vezes e eu não aprendi nada nessas 2 vezes, porque eu abandonei. E depois que eu passei por tudo que eu passei e eu tinha muitas lacunas, aí eu não cabia em escola nenhuma mesmo. O professor particular foi a solução. Mas independente disso tudo, a minha dica é: use as ferramentas que você tem em casa pra agregar no seu processo de aprendizado de uma segunda língua. Assista filmes legendados. Nem que você coloque a legenda em português por um tempo, até você se sentir confortável. Depois coloque em inglês. Pega um seriado que você gosta muito, que você tem decorado na sua cabeça, e assista ele todo em inglês, todos os dias. Outra coisa que eu acho muito importante: não use essas dicas com seriados medievais, porque esses seriados, eles têm um linguajar daquela época, e não é esse inglês que você precisa. Use seriados ou filmes com frases do dia a dia, com acontecimentos do dia a dia. O que eu vou indicar pra vocês? Pra mim, as 2 séries que fizeram eu aprender inglês e eu tenho uma gratidão enorme é Friends e The O.C. Eu assisti várias, mas essas 2 foram as que eu assisti, reassisti, reassisto até hoje e mantenho meu inglês ali, alinhadinho. Sobre as músicas, busque músicas que você gosta que sejam em inglês pra ajudar nessa imersão. Existem aplicativos, existem outras formas de aprender inglês, mas eu não vou indicar porque eu nunca usei. Se pra você funciona, usa, entendeu? Eu tô contando pra você o que funcionou pra mim, como é que foi a minha experiência aprendendo inglês, e não precisa ser a sua, mas pode ser que a minha experiência seja algo que você tá passando. E se você tá passando o que eu passei, calma que dá certo. Tem solução. Chegou um ponto que eu tava tão perdida que eu não dava certo em escola nenhuma, pagando caro, pagando barato, que eu tava desesperada. Mas no final, deu certo, a gente achou uma solução e pode ser a sua também. E caso você não esteja passando pela mesma coisa, você não tem inglês nenhum, você não tem como ir pra uma escola de inglês, começa. O importante é começar. Todo mundo que aprendeu inglês, que aprendeu qualquer outra coisa, começou do zero, começou sem saber nada. Então, começa você também. Não tenha vergonha. É uma segunda língua, você não tem que ser perfeito. Você tem que entender e ser entendido. Pra mim é isso. E caso você tenha objetivos maiores, como fazer uma faculdade, graduação, pós, migrar pra outro país, eu acredito que seja importante você melhorar o seu nível. Mas começa do básico, entender e ser entendido. Depois, você vai moldando e esculpindo de acordo com seus planos pro futuro. Enfim, é isso que eu tenho de dica pra dar. Essa é a minha história com o inglês e eu espero que ajude vocês, eu espero que vocês consigam aprimorar o inglês, que vocês consigam aprender o inglês, que vocês
percam esse medo, se joguem, o inglês é necessário, o inglês abre portas. É muito triste ver uma pessoa com muito potencial que perde oportunidades maravilhosas por conta dela não ter o inglês. Todo mundo já deixou de fazer algo porque faltava uma coisinha ali. E essa coisinha pode ser o inglês e você pode começar agora. A internet tá aí a seu favor, o Netflix tá aí a seu favor. Use com sabedoria que você vai conseguir chegar mais longe, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se simpatizou comigo, não deixa de se inscrever, dá um joinha aqui no vídeo. É muito importante pra divulgação do canal. Se você conhece alguém que tá passando por isso, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque dica boa é dica compartilhada. E também não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Lá eu compartilho tudo em tempo real, dou dicas, conto do meu dia a dia, mostro um pouco do Canadá e dessa aventura que é morar fora do Brasil, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.